Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, prezados alunos. Pessoal, quem vai fazer o DDS hoje? Lilsen. Olha, eu não lembro, Ulisses, mas se você quiser, eu já te coloco como apresentador e vambora. Apesar que segunda-feira esqueceram de escolher os outros dois. É. E é assim, né, pessoal? O professor Eduardo tá em reunião, nós vamos depois aí, o tempo do DDS, assim, a gente vai fechar as notas, vocês têm trabalho para entregar, hoje é o último dia. Então nós vamos fazer os DDS, eu não sei, vai ter o Lilson, vai ter mais alguém? Só você? Então, o Lilson apresenta aí, depois a gente vai dar andamento aí nos trabalhos, terminar os trabalhos, né? E tá? A gente fica conectado aqui se alguém tiver dúvida, mas eu acho que dá para seguir em frente, tá? Eu vou colocar você como um apresentador, Lilson. Vem coisa boa aí, né, Fernando? Esse DDS aí vai. Uma das maiores autoridades em DDS. Aí sim, aí sim. Esse manja bastante.
Excelente, Lícia. Excelente. Por favor, Fernando, tem as honras? Eu já passei muito tempo assim também no serviço estressado já, no começo, transporte de valores. Mas depois você vê que não vale a pena não. O negócio é você deixar o fluxo prosseguir, fazer o famoso feijão com arroz ali, né? E seguir o programado. Porque se você for querer resolver tudo de uma vez só, aí você acaba não fazendo nada, se estressando, aí o chefe vai te cobrar, aí todo mundo vai te cobrar, aí que a coisa piora. Você fazer as coisas no conforme está ali, programado para você fazer, você vai terminar o serviço, ninguém vai reclamar com você, porque você seguiu uma coisa que eles programaram. Ótimo, Fernando. Bruno, Rebeca, Marlene, Raíssa. Alguém quer comentar? Vanessa? O senhor não mencionou meu nome não, mas eu vou comentar. Raquel. Sim. É interessante esse ponto aí. Esse ponto do estresse, ele me chama bastante atenção, porque os 8 anos que eu trabalhei na consultoria, 6 dele como assistente financeiro, ficou bem marcante para mim esse período, porque teve um período que eu comecei a ter... Eu já sou ansiosa. E devido ao excesso de cobrança, eu comecei a ter crises de ansiedade. O doutor até falou para mim assim que eu deveria tomar cuidado, saber qual era o meu limite, para isso não virar uma depressão, né? Então, quando a gente pensa no tema, no assunto, não só nesse aspecto desse assunto do estresse, né? Mas no geral, a gente ter o nosso autoconhecimento, né? Saber qual é o nosso limite, saber dizer não quando necessário, porque às vezes a gente quer ajudar e a gente acaba atrapalhando a nossa saúde, né, a nossa mente. E isso, o problema, tipo, pode ser para a vida toda, que nem o Fernando mencionou, não vale a pena e não vale a pena mesmo, né? Eu fiquei o período de 1 ano aí fazendo tratamento médico para poder aliviar a minha ansiedade que ficou mais elevada. E aí eu aprendi que saber dizer não, saber o que está ao meu alcance, é melhor, porque aí eu prolongo até o meu estilo de vida, né? Até porque quando a gente está mentalmente cansado, estressado, além de todos os fatores que foi mencionado no slide, a gente não tem concentração para mais nada, nem para a família, nem para os nossos amigos, porque a gente se cansa, né? Então, vale a pena ter em mente, né, que empresa nenhuma, serviço nenhum possa desestabilizar, tirar a gente do nosso equilíbrio. Então, saber se posicionar, conhecer o nosso limite e saber dizer não. Legal, legal, Raquel. Alguém mais, meu? Assunto e tema interessante, né? Lúcia, com o advento aí da pandemia, muitas coisas nós aprendemos, né? Principalmente essa questão de você, ou no presencial, você está vendo fisicamente o funcionário. Remoto, ele está em casa, né? Então, como controlar isso, né? Como que saber se os funcionários estão conectados, marcar reunião toda hora? Não é legal, né? Então, e eu que na empresa eu tenho, a maioria, claro, está em home office, mas eu tenho uma porcentagem presencial, né? Como que o empregador vê isso? Como que vê essas situações, né? Para quem está remoto, e a gente acaba aprendendo aí a rotina de todo mundo, o diretor, né, ele viu essa situação de estresse, as pessoas estavam chegando no limite porque não tem horário, então foi determinado aí que a gente não marque reunião das 7 horas da manhã até as 9 horas, que o dia comece às 9 horas, então reuniões, esses encontros começam a ser 9 horas, não que você deva trabalhar a partir das 9 horas, mas o encontro, a conexão, entendeu? Então eu vou chamar
um empregado meu, um chefe meu, a partir das 9 horas. Eu tenho que ter um intervalo de 2 horas entre meio-dia e as 2 horas, então não se deve marcar reunião, né? E aí finalizar, tem que finalizar às 17 horas. Eu estou falando isso, gente, porque eu já cheguei a ter 7, 8 reuniões, né? Vamos considerar, quando alguém te convida aí no remoto, é uma reunião, então você fica, olha, imagina só, 7, 8 reuniões por dia. Então, tem que quebrar isso aí. Então, a Raquel acabou de falar, você tem que falar não. Eu não vou confirmar uma reunião se eu não tenho tempo de participar nessa reunião. Com certeza vai acumular serviço e eu vou ficar perdido. Então, o que se deve fazer e funciona muito bem? A gente tem uma agenda eletrônica, todos conhecem, né? Imagina a agenda eletrônica numa empresa, né? No presencial, antes da pandemia, a gente não tomava muito, né? Prestava muita atenção nessa agenda. A gente marcava reunião. Olha, você marcou reunião 2 horas, eu já tenho outra, tá? Vamos fazer às 3, às 4. Então, hoje em dia, a primeira coisa, antes de você convocar uma reunião, eu tenho que entrar na agenda do colega que eu quero convocar e ver se na agenda dele não está ocupada. E aí, gente, aprendemos algumas coisas, né? Se você marca a reunião das 2 às 3 e depois das 3 às 4, vai dançar. Porque essa reunião das 2 às 3 vai atrasar, você não vai entrar na outra, e as condições fisiológicas, né? Não vão no banheiro, não vai tomar água, não vai tomar um café. Então, nós aprendemos muitas coisas, né? Então, eu tenho reunião das 2 às 3, eu dou um intervalo de 15 minutos, 30 minutos, porque eu sei que é o tempo da gente comer alguma coisa, ir tomar um café, ir no banheiro, etc, etc. Então, a gente vai aprendendo, né? Então, ficou muito legal isso, porque deu 17 horas, um ou outro, às vezes marca a reunião das 17h15 às 17h30, é rápido. Não, a gente tem que declinar. E é importante, quando as reuniões, a última reunião que termina às 17 horas, tem que terminar às 17 horas. Então você vai aprendendo. Senão, chegou ao ponto de a maioria das pessoas estar no limite. Porque vai, né? Todo mundo quer resolver os problemas, eu já vou chamar as pessoas envolvidas, já vou espalhar o problema, que é mais fácil. Não é assim. Então, nós aprendemos, melhorou muito, né? Essa questão até para resolver os problemas. Então, eu coloco na agenda, lá nesse horário, não me convoque, porque eu estou resolvendo tal. Né? Então, é muito legal, uma funcionalidade que já existiu todo o tempo do mundo, mas aí a gente não prestava atenção nisso tudo, porque você ficar mais de 4 horas sentado, né, conectado, não é fácil, sem poder levantar, né? Então as pessoas ficarem olhando se você está conectado, mostra seu rosto, né, perde toda a liberdade, você fica em casa como você quiser, né? Então, principalmente as mulheres, né, na empresa, fala, pô, mas se a gente for mostrar o rosto, tem que me maquiar. Gente, esquece isso aí, você está presente, está ouvindo, acabou, né? Não tem que ficar mostrando a foto. Então, é uma coisa que era uma liberdade meio que vigiada, agora as pessoas estão entendendo, né? Eu não preciso estar na minha casa para participar de uma reunião, eu posso estar fora, eu estou dirigindo, paro o carro lá e faço a reunião, mas eu faço meus afazeres. Então, muita coisa nós aprendemos, né? Eu falo muita coisa nós aprendemos, não só os empregados, mas a própria liderança entendeu isso. Se eu mostrar minha agenda de amanhã, a gente tem aí amanhã às 2 horas uma live, né? A gente chama aqui de webinar, a importância do cuidado com a saúde. Então, na semana, você tem 2 apresentações no decorrer do dia. Então, amanhã, por exemplo, vai ter um doutor, que é o André Fusco, ele é médico da USP, então ele vai falar, né, como que funcionam essas questões, porque não é fácil. Você ficar sentado, conectado, sem contar a aula, tá? Trabalhando todo dia, 4, 5 horas, né? E aí aquelas condições ergonômicas que a gente em casa, às vezes, a gente não respeita, você não tem o lugar apropriado para realmente trabalhar, o seu móvel de trabalho não é ergonômico, né?
Então, todos aqueles conceitos que a gente tem dentro da empresa, em casa, às vezes a gente nem tem o espaço, né? Então, é muito complicado. Tudo isso gera estresse. É bom estar em casa, assim, trabalhando, mas com condições também, né? Então, e você está muito próximo dos seus problemas pessoais, né? Você estando em casa. E aí que cria mais essa ansiedade. Muitas coisas, né? A gente está aprendendo. Não sei como que vai ser o retorno de tudo isso, né? Como que as pessoas vão se adaptar. Então, você está vivendo mais o lar, né? A casa, né? Tá muito mais próximo das coisas. Talvez isso sobrecarregue muito, né? Porque você tem o problema do trabalho, né? E tem o problema também pessoal, né? Um problema de casa. Então, normalmente, antes da pandemia, a gente separava. Não, peraí, eu trabalho até às 5, a partir das 5 eu vou me envolver com os problemas pessoais. Agora não, agora se você não souber separar isso, complica bastante a questão de estresse, né? Todo mundo é estressado, na verdade, né, Lilsen? Agora, normalmente o psicólogo normalmente fala que existe o estresse positivo e o negativo, né? Então, se você consegue viver estressado positivo, né? Você consegue viver normalmente, você consegue dosar. Agora, quando o estresse é negativo, é terrível, né? Então, é tudo isso que a gente está falando, né? Quando extrapola, né? Isso é muito ruim. O Fernando acabou de falar, né? A pressão que é o, né, transporte de valores, não é isso? Sim, sim. É bastante. Normalmente a gente fala, não, a gente tem que tirar o pé, falar muito não. Às vezes a gente não consegue nem falar não, né? Eu tô colocando algumas situações aí que a gente entende às vezes, como que eu vou falar não, ó? Um pede isso, outro pede aquilo, para quem que eu falo não, né? Então normalmente o teu chefe vai falar assim, quem que te paga? Né? Então já entendeu, né? Então, assim, não fala não para esse, né? Então, às vezes eu recebo demanda que pô, mas eu tenho tanta coisa para fazer, ainda recebo essa demanda aí que. Então, eu sei que é fácil a demanda, não vai tomar muito tempo, mas eu me irrito porque eu recebi essa demanda. Estresse. Então, não tem que se irritar. Abre uma brecha lá no seu tempo, termina, passa para frente, né? Mas a gente se irrita. Mas isso mudou, né? Com o passar do tempo, acho que a gente aprendeu muita coisa positiva, né? Com essas questões aí voltadas aí na condição que a gente tem de pandemia, né? Alguém quer acrescentar? Falando de estresse de tarefas escolares, né? Eu sei que a gente está praticamente na última semana aí de aula e números de trabalho. A gente tem os trabalhos de higiene. Gente, quem não completou, complete o trabalho. Se não tiver acesso, fala com a gente aqui, que a gente vai ficar conectado aí, que a gente deve fechar agora aí, fazer o conselho, eu e o professor Eduardo, né? Da sala. Aproveitando, a Cláudia não tá vindo, né? A Vitória, acho que alguém me falou, acho que foi o Fernando, falou que ela tá com problema no trabalho, né? Professora, acho que, se eu não me engano, a Vitória e a Cláudia, elas estavam em processo de trancamento da matrícula. A Vitória também? Porque faz tempo que nós tentamos entrar em contato com as duas, aí a Cláudia falou que ela estava em processo de trancamento. A Vitória não conseguimos falar com ela. Tá. Eu acho que só. Bom, a gente tem aí a Fernanda que não comparece, ela está aí, por aí. Eu acho que é isso. O problema você vê, né? Mesmo online, você vê que a gente às vezes não, né, tem outros problemas, né? Que a gente às vezes não consegue medir, né? Tudo o que acontece. Você vê, você está no próximo do final de um segundo semestre, segundo módulo, e você fala, como que o aluno desiste, né? Então são N problemas que a gente é terrível, né? É o estresse acumulado. Acumulado.
Deixa eu falar os trabalhos. Tem o mapa de risco, tem o trabalho que o professor Eduardo passou, tem a dosimetria e tem os químicos. E tem esse agora da... Aí... Insalubridade e periculosidade. Estava esquecendo que é o para entregar hoje, né? Tá bom? Então é isso dos alunos. A gente está então em reta final. Provavelmente na segunda-feira, eu e o professor Eduardo, a gente vai fazer um resumão aí, né? Deixa eu ver que tem aqui um recado. Peraí, tem. Deixa eu ver que o Bruno está colocando aqui. É exatamente esse químico que já fiz um form. Isso mesmo, Bruno. Perfeito. Então a gente vai fazer um apanhado aí. Eu sei que a gente está devendo. Acho que foi o Everton, né? Que eu não sei se foi o Everton, desculpa se não for. Alguém falou assim, professor, a questão de precisa de técnico de segurança. Então a maioria do pessoal que fez o primeiro sabe como que funciona. A gente vai fazer um apanhado geral aí para que vocês tenham voltado mais para os componentes também para o terceiro módulo. O que vai ter no terceiro módulo, né? O que vocês vão aprender que vão complementar o conhecimento de vocês. Então, como segunda-feira praticamente vai ser a última aula nossa, né? Porque quinta-feira já é o conselho, dia 8, né? Então, segunda-feira a gente vai fazer um tarefão aí. Sim, e os feedbacks, né? Com vocês, tá? Tudo isso vai acontecer na segunda-feira, tá? Para a gente terminar com chave de ouro aí esse módulo e esperar aí a chegada do próximo módulo, né, e último módulo. Vocês não, já acho que já fiz essa pergunta, vocês não vão apresentar banca do PTCC, né? Não entendi mais ou menos aí, professor. Então, assim, como a gente não tem TCC do segurança do trabalho, porque a gente não tem terceiro módulo. Então, só no próximo semestre, que aí vocês vão ser o terceiro, a gente vai ter um primeiro, né, que está vindo do vestibular, esse primeiro que é hoje vai virar segundo e vocês terceiro. Então, aí sim, a gente vai ter no final do ano a apresentação do TCC. Agora, nesse meio do ano, a gente não teve terceiro módulo, mas a gente tem o PTCC, né? Eu não sei se o professor Elvis, né, se marcou banca com vocês essa semana ou semana que vem, não, né? Não, a única coisa que ele pediu para nós, para estar enviando o trabalho, né? Fazer o objetivo, a introdução, acho que é o objetivo, a introdução e fazer um resumo, né? O resumo, o objetivo e a introdução. Ele mandar para ele. Tá. Ok. E aí, aproveitando também na segunda-feira, o professor Eduardo vai estar falando de TCC, né? Como escolher um tema que não estresse, né? Às vezes você pega... não, né? Não marcou banca. Beleza, ótimo. Então dá para a gente ajudar vocês aí, por exemplo, na escolha de um tema. Então, nós vamos fazer um pacotão de informações aí para vocês na segunda-feira. Acho que a troca de ideia vai ser legal, até para abastecer vocês aí nos temas que vão começar a desenvolver a partir no final de julho, aí, começo de agosto. Tá bom? Eu acredito que os temas dos TCC vai ser os que ele já escolheu, né? O pessoal fazer. Sim. Mas que caminho que vocês vão tomar? Todos os grupos já discutiu com o professor Elvis? Não então, nos detalhes, né? Porque assim, não que a gente altere o tema, mas a metodologia que vocês vão fazer. A gente às vezes ajuda, um exemplo bem típico. Eu quero fazer combate a incêndio. Tá, legal, combate a incêndio, é legal fazer, né? Tema de TCC. Mas quando você fala combate a incêndio, que linha de raciocínio você está levando para o seu TCC? Se você falar como um todo, você está perdido, cara. 6 meses você não vai conseguir fazer um TCC de prevenção combate a incêndio, né? Então, que linha de combate a incêndio que você quer seguir?
né? Ah, a gente quer falar de sinalização. Opa, você viu como já reduziu? Né? Já criou uma linha de raciocínio? Aí fica mais fácil. Que caminho vocês vão tomar, então, quando vocês vão falar de combate a incêndio, sinalização. Entendeu? E assim vai. É mais para dar um toque para vocês, uma ajuda, né? Tá? Para que depois vocês não sofram no final. Chegar lá no terceiro módulo e falar, professor, se eu soubesse, tinha escolhido outro tema. Então, assim. Então, não chega estressado, né? Isso a gente tem que evitar, né? É. Nesses tempos. Tá bom? A gente vai fazer um pacotão, então, depois, se vocês quiserem discutir temas também, aí fiquem à vontade. Mas nós vamos fazer um apanhado aqui de toda o módulo 1 e o módulo 2, né, claro, voltado para a higiene, para vocês seguirem em frente aí no terceiro módulo. Tá bom? Tudo bem. A gente, pessoal, daqui a pouco, o professor Eduardo está em reunião, daqui a pouco ele vai se conectar aqui. A gente vai estar online, tá? Se alguém precisar de alguma coisa, fiquem à vontade, pode chamar a gente, tá? Tudo bem. Então, bom trabalho para vocês aí. Ô, professor. Opa! Preciso de um dinheiro emprestado, tem como, não? Tem sim, vamos fazer um pix aí. Você viu o último DDS do professor lá, hein? Isso aí todo mundo precisa, pô. Só basta correr atrás. É verdade. Tá bom, gente? Vamos lá. Tá? Bom trabalho para vocês. A gente vai ficar por aqui no conselho aí de higiene, tá bom? Tudo bem. Ok. Pode sim. Bom descanso para quem for deslogar. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente. Boa noite. Boa noite.